Veja, endometriose, eu vi que muitos foram curados na quaresma de São Miguel dessa doença, muitas mulheres. Um obstáculo, é um obstáculo, superado pela fé. Não tomou remédio que a curou. Inclusive ela tinha me dito, há tempos atrás, eu vou precisar sair da coordenação, porque eu vou precisar fazer uma operação grave, isso e aquilo. E aí a fé vence. Eu quero que você entenda isso, a fé vence tudo. Não que você não tenha que ir para os médicos, não é isso. Mas eu quero que você entenda, a fé vence tudo. Todos os obstáculos. E deixa eu te falar, na vida teremos obstáculos. Muitos, diversos. Esse homem aqui é um exemplo disso, e ele foi um exemplo de que teve muito obstáculo, mas todos eles foram ultrapassados pelo poder da fé. Vamos lá, primeira coisa, este homem, diz a palavra de Deus, havia em Jericó um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, cego. Primeiro obstáculo, cego. Mendigo. Portanto, imagina a infelicidade desse homem, não poder ver, não poder enxergar. E esse cego é muito mais do que isso. Ele não enxergava, ele tinha uma cegueira espiritual. Nós também muitas vezes, nós não conseguimos enxergar a solução dos nossos problemas, nós não conseguimos enxergar os nossos sonhos. Então tem muita gente que já não consegue mais enxergar os sonhos, já não consegue mais enxergar as promessas de Deus. Você olha para frente e você só vê problema. Gente na vida que só olha para frente, só vê problema, é porque já está cego, você não vê os sonhos, você não vê as promessas. Porque quando eu estivesse sofrendo, eu deveria ter uma visão espiritual, porque a Bíblia diz, quanto maior for seu sofrimento nessa vida, maior será a sua glória na ressurreição. Uma pessoa que não é cega, ela sofre nesta terra, mas o olhar dela já está no céu, o olhar dela já está na eternidade. Mas quando nós estamos cegos, nós não conseguimos ver outra coisa, a não ser um problema na nossa frente. Ele era mendigo, portanto necessitado. Talvez nós também estamos passando por essa mendicância. Às vezes vivemos uma vida mendigando o amor das pessoas. Às vezes vivemos uma vida comendo migalhas que o pão que o diabo amassou. E Deus tem um banquete preparado para mim, e eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Deus tem sonhos reais para você, e você está comendo lavagem de porco. Como o filho pródigo na palavra de Deus, que sai da casa do seu pai, para fazer o quê? Para curtir a vida, e diz a Bíblia que ele foi curtir a vida com a mulherada, foi curtir a vida na casa de prostituição, gastar, esbanjar o dinheiro que tinha. Só que depois ele vê numa situação que o dinheiro acaba, o prazer acaba, a felicidade acaba, e ele está comendo lavagem de porco. Ele se toca e pergunta e fala: meu Deus, até os empregados da casa do meu pai comem melhor do que eu. Eu sou filho, estou comendo lavagem de porco, comida de porco. Somos assim na vida. É triste olhar para um jovem desestruturado nas drogas. Você percebe que esta não é a vida que Deus sonhou para você. É triste ver alguém no vício do álcool. Não é essa vida que Deus sonhou para você. É triste ver casamentos frustrados, casamentos infelizes. Não é essa vida que Deus sonhou para você. É triste você olhar para uma pessoa depressiva, cabisbaixa, angustiada, porque não é essa vida que Deus sonhou para você.
Porque a palavra de Deus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas lá estava Bartimeu, cego, mendigo, sentado à beira do caminho. E esse sentado à beira do caminho significa desanimado, acomodado. Porque aí quando uma pessoa também já não enxerga mais os sonhos, já não tem mais perspectiva, quando ela já não enxerga mais nada, então ela começa a se acomodar também. A gente começa a se acomodar nos nossos problemas. A pior coisa que tem é quando a pessoa começa a se acomodar. Quantas pessoas estão acomodadas? Eu não consigo vencer isso, mas também agora me acomodei. Quantos? Quantos que Deus tem sonhos para você, mas você se acomodou, você não quer investir mais, você não quer ultrapassar, não, você agora acomodou. Tem gente que já era para estar curada da sua doença, já era para estar curada da sua depressão, já era para estar, mas aí você acomodou no seu sofrimento também. Tem gente que já era para estar casado na igreja, bonitinho, constituindo a família, tudo abençoado por Deus, mas acomodou nesse negócio de morar junto, acomodou, já tem anos, se acomodou. Sua vida já era para ter dado uma guinada, mas você acomodou. Você também talvez está sentado à beira do caminho. E sabe aquela sensação que a sua vida não vai nem para frente nem para trás, a sua vida parou. Você não nasceu para ficar parado. O ser humano nasceu para sempre ir para frente. E Deus sabia que na tua vida teriam muitos obstáculos, e para vencer esses obstáculos, Deus te deu a fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, você vai dizer para essa montanha: sai daqui e vai para lá, e aquela montanha vai sair daqui e vai para lá, pela sua fé. Se você tiver fé, você vai andar sobre as águas. E o mar significa os seus problemas, o mar significa as suas dificuldades. Quem tem fé anda sobre as águas. Se você tiver fé, você é capaz até de abrir o mar, como Moisés abriu o mar. Se você tiver fé, você vai tirar a água da rocha, como Moisés colocou o seu cajado na rocha, e da rocha começou a sair água. Se você tiver fé, pão vai cair do céu, e Moisés começou a ver pão caindo do céu. Aquela viúva do evangelho que não tinha nada para comer, de repente chega Elias na casa dela e vê um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e Elias está morto de fome. E Elias diz para aquela mulher: eu estou com fome, me dá de comer. E aquela mulher olha para Elias e fala: mas aquela é a última refeição que eu tenho para mim e para o meu filho. Se eu der para você, eu não tenho o que comer. Elias falou: dá-me de comer. E quando aquela mulher dá de comer para Elias, aquela pote de farinha começa a ter mais farinha, o azeite aparece, porque a fé faz todas as coisas. A fé foi capaz de curar essa minha irmã que estava aqui, acabou de falar com vocês, endometriose no estágio mais avançado. A fé curou ela. Eu não canso de andar por aí e as pessoas disserem: fui curada no rosário, pela fé, curar câncer de mama, câncer disso, câncer daquilo, gente curada de tudo que é coisa, pelo poder da fé. Então, se você não tiver fé, você vai ficar nessa mesma aí.
Agora eu quero que você entenda o que é fé. Fé é atitude, fé é movimento, tá? Fé não é você ficar parado no seu lugarzinho, não. Eu quero que você entenda o que é fé. Fé é vencer obstáculos. Diga comigo, fé é vencer obstáculos. Não pela minha força, mas pela força de Deus. Então eu quero declarar que pela força de Deus você vai vencer todos os obstáculos da sua vida. Todos, 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 todos. Primeira coisa que você precisa entender, é preciso que saia do teu peito o grito da fé. Você não vai vencer sozinho. É preciso que você grite. E aquele Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus estava passando, Jesus Nazareno está passando. Então quando ele ouve falar, é Jesus Nazareno? Aquele que eu vi que curou cegos, aquele que eu vi que curou aleijados, aquele que eu vi que curou um monte de gente. Quando ele ouviu que era Jesus Nazareno, a fé brotou no seu peito. Se é Jesus, ele pode me curar. E ele grita. Veja que ele não chama um nome qualquer, ele chama Jesus, filho de Davi. Ele reconhece que sobre Jesus há a promessa de Deus. É o Messias. Então, primeiro passo, a fé é um reconhecimento de quem Deus é. Ele é Deus, isso é fé. Você reconhece que Ele é Deus e ao mesmo tempo você reconhece que você não é nada. Isso é fé. Você reconhece que Ele é tudo e que você é nada. Você reconhece que sem Ele você não pode caminhar e que você é muito pobre e necessitado. E por isso Bartimeu diz: filho de Davi, tem piedade de mim. Quando você estiver passando algum obstáculo, Ana, você só foi curada porque algum dia você disse para Jesus: Jesus, tem piedade de mim, eu não aguento mais. Porque enquanto você acha que você é o bom, enquanto você acha que você é o forte, enquanto você acha que você é o capaz, Jesus não vem até você. Quando você faz o seu grito da fé, um dia a Ana gritou. Quando você soltar o grito da fé, as coisas começam a se movimentar. Amém? Só que tem um detalhe. A vida é feita de quê? De obstáculos. Ele gritou. Só que logo chegou os obstáculos. Quais foram os obstáculos? O que fizeram com ele? Cala a boca, para de falar, você está gritando, você está atrapalhando, Jesus vai brigar com você. Mandaram um homem fechar a boca. Porque quando você quer mostrar a tua fé, quando você quer falar com Deus, quando você quer vencer, sempre vai ter alguém para derrubar você. O que não falta é gente para derrubar você. Veja que a Bíblia diz que ali havia discípulos e uma grande multidão. Ninguém ali apareceu para dizer: não, pode continuar gritando. Todo mundo ali foi unânime. Para de falar, para de gritar. Este é um grande obstáculo. O que não falta é gente aparecer para destruir os seus sonhos. Verdade ou não é? Tem gente que não vai saber sonhar com você. Tem gente que vai sentir inveja do que Deus faz na sua vida. Tem gente que não vai valorizar o que Deus está operando em você.
Tem gente que vai querer calar a sua voz, porque acha que você é muito exagerado. Às vezes e deixa eu te falar uma coisa, às vezes as vozes que vão querer nos calar, elas estão mais perto do que nunca de nós. Às vezes elas estão dentro da nossa própria casa, às vezes estão dentro da nossa própria família, e é aí que mais dói. Porque se é uma pessoa de fora, se é alguém distante falando, não, é de longe. Mas como dói quando é alguém da nossa própria casa, quando é alguém da nossa própria família, que não sonha com a gente. Como dói. Como é difícil quando você tem alguém que te persegue. Quando é alguém que fala mal de você pelas costas, quando alguém te calunia, quando alguém quer destruir os teus sonhos. Quando alguém quer calar a tua fé. E você tem certeza que Deus está te pedindo algo, mas alguém vem e fala, não é por aí não, você está errado. E você tem medo de ir, você tem medo de enfrentar a multidão, você tem medo. Gente, aqui está um problema, quando você tem que estar preocupado com o que Deus espera de você, com os sonhos de Deus para você, e quando as vozes se levantam contra, você não pode parar. Ninguém pode destruir tua fé. Nem teu marido. Nem teus filhos. Nem tuas irmãs, seus irmãos, nem seus pais. Ninguém pode destruir tua fé. Ninguém pode calar o grito que está dentro de você, o grito de liberdade, o grito de felicidade, o grito de buscar a Deus, o grito de estar com Ele. Ninguém pode destruir os sonhos que Deus colocou no teu coração. Só que é nessa hora que às vezes a gente tem medo. Esses dias eu atendi uma mulher. Ela disse para mim, meu casamento não vale para nada, Frei. Estou morando junto há muitos anos, mas não quero casar, porque meu casamento não presta. E eu falei para ela, então você já sabe o que tem que fazer, se separe. Eu não vou pedir para você casar se seu casamento não presta, se a união já não está valendo de nada. Se separe. E ela me disse, eu tenho medo dos meus irmãos. Porque eles não aceitariam essa separação. Eu falei, mas você não pode ter medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar. Veja que é uma mulher que está vivendo abafada pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam. Dentro dela há um desejo de felicidade, ela quer mudar toda aquela situação, ela já sabe o que tem que fazer, tem que se separar, esse relacionamento não está valendo de nada. Mas as vozes me abafam, as vozes me destroem, e aí eu tenho medo. Veja o que podia brotar no coração, e veja, se você me perguntar, Frei, qual é o contrário da fé? É não acreditar. Eu digo mais do que isso, para mim o contrário da fé é o medo. Porque o que é a fé? A fé vence os obstáculos, a fé ela sempre vai. E o que é o medo? O medo é o retrocesso, o medo não te deixa avançar. O contrário da fé é o medo. Se Bartimeu tivesse medo, ele teria parado de gritar. Tem muita gente que não muda a sua história porque tem medo.
E dói o que eu vou falar agora, dói muito o que eu vou falar agora, mas tem gente que, inclusive, está presa numa vida com medo de morrer. Existem situações hoje tão doloridas, que a pessoa só não muda de vida, porque ela fala, se eu sair dessa situação, eu tenho medo de que esta pessoa me mate. Quantas mulheres vivem assim? Presas a um homem que não a faz feliz, mas não se afasta dele, porque tem medo de morrer. Tem medo da perseguição. Que vida! E aí o que o medo faz? O medo deixa você aqui. Eu vou ficar aqui. Mas não é isso que Deus sonhou para você. Deus não sonhou que você fique apanhando. Deus não sonhou esse caso. Deus não sonhou com esse relacionamento abusivo. Mas por que você não sai disso? Porque eu tenho medo. O medo não te deixa avançar. Bartimeu podia ter medo. Imagina, o homem começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. De repente uma multidão, ei, fica quieto. Vixe Maria, podia tremer na base, dar um medo e falar, então, calei. Só que se Bartimeu cala, ele conseguiria o seu milagre? Não. A fé, ela ultrapassa os obstáculos. Quando alguém quiser calar a sua voz, grite mais alto. Quando alguém quiser destruir os teus sonhos, sonhe mais alto. Bartimeu começou a sonhar mais alto. Disse a palavra, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Grite mais alto. Amém? Nesta hora, diz a palavra que Jesus parou. Porque Jesus sempre escuta o teu grito. Sempre. Eu pergunto para você, Jesus escutou o primeiro grito de Bartimeu, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que o primeiro grito Deus não respondeu. E sabe por que Deus não responde o primeiro grito? Porque às vezes você já gritou. É porque Ele quer ver se você vai insistir. Deus Ele tem uma pedagogia incrível. Ele quer ver se você quer mesmo. Deus precisa ver se você quer. Então, gritou uma vez, às vezes Ele espera você gritar de novo. E tem vezes que você está rezando, já tem anos na sua vida por uma causa. Grite, grite, grite cada vez mais alto. Saiba que Deus já te escutou desde a primeira oração. Mas às vezes é preciso rezar mais, rezar mais, rezar mais, rezar mais, rezar mais. Até o momento que Jesus parou. E a Bíblia diz que Jesus mandou chamar Bartimeu. Chama Bartimeu. Oh, você imagina isso? Todo mundo mandou o homem calar a boca. Jesus olha para todo mundo que mandou ele calar a boca e fala, agora chama ele lá. Sabe o que significa isso? Que aqueles que humilharam você, é diante deles que Deus vai te honrar. Aqueles que te humilharam, aqueles que mandaram você calar a boca,
Aqueles que não acreditaram nos sonhos de Deus na sua vida. É diante dessas pessoas que Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar seus sonhos e Deus vai te levantar. É diante delas. Deus está honrando Bartimeu. Porque Deus ama honrar a nossa fé. Ai, que palavra, Jesus. Olha o que eu estou falando. Deus ama honrar a tua fé. Se você tiver fé, Deus vai honrar ela. Se uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda brotar do teu peito, Jesus vai honrar esta fé. Se você pediu chuva, Deus vai mandar chuva. Se você pediu para parar a chuva, Deus vai parar a chuva. Se você pediu para curar a doença, Deus vai curar a doença. Se você pediu alimento, Deus vai dar alimento. Se você pediu para multiplicar alimento, Deus vai multiplicar alimento. O que você pediu, Deus fará. Porque Deus honra a tua fé. É claro, se você pediu diante de algo justo, algo santo, algo bom, Deus, se for o plano de Deus para a sua vida, Ele fará. Chama Bartimeu. Eles o chamaram e disseram a Bartimeu: coragem. Se tem alguém que tem medo, a palavra a dizer é essa: coragem. Quando você encontrar alguém com medo, essa é a melhor palavra: coragem. Segundo Edith Stein, coragem é ir com medo. Uma pessoa que tem coragem não é uma pessoa que não tem medo, pelo contrário, eu estou morrendo de medo, mas eu vou. Quem não tem coragem é o quê? Eu estou com medo, eu não vou não. Eu não vou. Vai, filho, coragem. Bartimeu, coragem. Era como se eles estivessem dizendo: não tenhas medo. Eu quero dizer a todos que estão aqui: coragem. Do que você tem medo? Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo do que as pessoas vão falar de você? Você tem medo de responder o chamado de Deus para a sua vida? Do que você está tendo medo? O que esse medo está escravizando você? Esse medo está paralisando você. Esse medo está te deixando à beira do caminho. Esse medo está te deixando cego. Esse medo está te deixando mendigo. Do que você tem medo? Tem medo de perder a vida? Tem medo de morrer? O que você tem medo? A palavra que mais se repete na Bíblia é esta: não tenhas medo. É a palavra que mais se repete na vida. Por quê? Porque talvez este seja o maior drama do homem. O nosso maior drama é os medos que nós temos. Todos os dias nós somos assombrados pelo medo. Eu gosto muito do filme O Auto da Compadecida. E quando chega no final, quando chega no dia do julgamento, a Virgem Maria intercedendo por eles, ela tem uma hora que ela fala: tenha misericórdia deles, que são todos os dias cercados pelo medo. E pelo medo eles acabam tomando atitudes que não deveriam tomar. E o maior medo que o ser humano tem é o medo da morte. Todo mundo tem medo de morrer. E essa pandemia mostrou isso para todo mundo.
Vai lá no começo. Isso que a gente viveu esses 2 anos vai servir para a gente falar para o resto da vida. E quando descobriram agora que o que salva é colocar álcool na mão. O que salva é colocar. O que aconteceu? O álcool acabou. Todo mundo começou a pegar álcool, me dá o álcool. E o outro precisa. Não, isso aqui é meu álcool. E depois descobriram que tinha que usar máscara, e então todo mundo começou a comprar máscara, e acabou a máscara no mercado, e tinha gente que tinha 300 máscaras, e outros não tinham nada. Mas eu tenho, não posso morrer. O maior medo do ser humano é o medo da morte. É o medo de morrer e não ter cumprido a sua missão. É o medo de morrer e ter que deixar filhos, ter que deixar isso, ter que deixar aquilo, e você sente que você não viveu sua vida na plenitude. Quais são os seus medos? Coragem. Olha para quem está do seu lado e diga: coragem. Levanta-te. Por que tem que levantar? Porque você está acomodado, você está à beira do caminho, você está acomodado. Veja, no início do evangelho ele estava como? Sentado, à beira do caminho. Então, levanta-te, porque se você quer mudar de vida, você precisa sair dessa acomodação, viu? Se você quiser emprego, precisa sair de casa, para caçar emprego. Se você quer a cura dessa enfermidade, você não pode também ficar na cama o dia inteiro achando que assim vai vir sua cura. Se você foi desprezado e humilhado, você não pode ficar agora chorando e choramingando o tempo todo, querendo que as pessoas te consolem. Se você quer que a sua vida mude, então tome uma atitude, coragem, saia desse medo, levanta e sai dessa comodidade que você está. E outra, tem gente que quer que a vida mude, tem gente que quer encontrar Jesus, mas não quer sair, nem de casa quer sair. Quanta gente ainda, na pandemia, ainda não voltou para a igreja, não voltou, está dentro de casa ainda. Você quer mudar de vida, mas não quer sair dessa acomodação. Se você quer mudar, você vai ter que levantar. Foi Jesus que foi lá ao encontro dele? Não. É você que vai ter que vir até mim, é você que vai ter que levantar. Jesus está chamando, mas levanta. Vença os obstáculos. O obstáculo da preguiça, o obstáculo do medo, o obstáculo do comodismo. Porque para muita gente quer mudar de vida, mas não tem coragem de mudar, tem medo de mudar, e a vida fica do mesmo jeito, a sua vida está do mesmo jeito, mas você sabe que não é essa vida que Deus quer para você. Até quando? Coragem, levanta-te, o mestre te chama. Chegou a hora de ele resolver. Até porque ele tinha uma capa muito grande, ele poderia ter dito, não tem como ele vir aqui não, porque eu até lá não vou também não. A gente quer as coisas fáceis, a gente quer as coisas também do nosso jeitinho, a gente quer que as coisas aconteçam no passe de mágica. Deixa eu te falar uma coisa, repete com o Frei, fé não é mágica. Sabe o que as pessoas querem? Elas querem entrar aqui na igreja desesperadas, com um problemão nas costas, ela quer que o Frei bote a mão na cabeça dela, e a partir daquela hora, todos os problemas dela vão acabar.
Fui lá, o Frei Gilson colocou a mão na minha cabeça, pá, é assim? Mas como o Frei Gilson não resolveu, eu achei que ia resolver, mas não resolveu, eu vou para o pastor, e ela vai lá para o pastor, pastor bota a mão na minha cabeça, e o pastor libera a palavra, tem uma maldição na sua vida, minha filha, fizeram um trabalho contra você. Aí ela fala, agora vai, tira isso pastor, tira esse encosto pastor. Aí o pastor reza, e resolve. Aí como o padre não resolveu, o pastor não resolveu, aí ela começa a ir lá para o centro espírita. Não, vamos agora mexer com outras coisas, falar com os mortos, porque ver se alguém me ajuda. Aí não resolve aqui, agora ela está numa casa de macumba, aí o cara fala para ela, você tem que pegar uma galinha, você faz isso, você faz aquilo, aí você acende uma vela para o velho preto, não sei do que, ai meu Deus do céu, mas que medo, mas eu vou fazer, você está mandando, eu vou fazer. E aí vai. Com todo respeito a quem é espírita, com todo respeito a quem é macumbeiro, com todo respeito a tudo, a todo esse povo, mas o que vai te curar é só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. E Jesus Cristo você encontra na hóstia santíssima em toda a igreja católica apostólica romana, em toda a missa. Em toda a igreja católica, apostólica, romana, você encontra o Santíssimo Sacramento. É Ele que vai curar você de todos os seus males. Todos. E se você chegar aqui na igreja, se ajoelhar diante dEle, e Ele não te curar, não é outro que vai te curar. E se te curar, foi uma cura falsa. Porque os demônios também curam. Falsificam a cura. Lembra lá de Moisés? Moisés realizava um milagre, vinha o da magia e realizava o mesmo milagre de Moisés. Os demônios também sabem fazer milagres, para enganar, para seduzir. Quem está chamando você? Jesus. Com Ele você vai vencer todos os obstáculos. Com Ele você vai vencer todos os seus problemas. Com Ele você vai vencer tudo na vida. Tudo. Qualquer problema, Felipe, qualquer problema. Você vai vencer tudo. O cego tinha que tomar uma decisão. O cego, diz a palavra, jogou o manto, eita que bonito, ele jogou o manto, porque o que era aquele manto? Era a capa que o protegia do sol, era a capa que o protegia da chuva, era a capa que era a vida dele, era aquilo, era a casa dele. Ele jogou fora. Sabe por quê? Porque quem quer mudar de vida, tem que jogar fora as coisas antigas. Quem quer mudar de vida, tem que jogar fora o que não presta. Se você quer abandonar essa situação de cego, mendigo, você então joga fora essa capa, porque a partir de agora você não precisa mais dela. Jesus vai dar a você vestes novas. Então aqui está um problema muito sério, porque que aqui está o verdadeiro drama da fé. Não é fácil ter fé. As pessoas acham que é fácil ter fé. Não é fácil ter fé. Se fosse fácil, todo mundo teria. Não é fácil ter fé. Porque aqui está o grande problema da fé. Para ter fé, é preciso eu me entregar verdadeiramente a Jesus Cristo. É preciso que haja o abandono total dos meus pecados. Eu preciso jogar fora tudo que não presta. Os meus vícios, as minhas mentiras, o meu adultério, o meu pecado, tudo que é errado. Eu preciso deixar aqui hoje.
Ou você acha que Deus é... Você acha que Deus é... Você acha que Deus vai fazer assim? Não. Você está todo enlamaciado no pecado, você está todo no pecado, você está todo nos vícios, você está todo numa vida errada. Aí você acha que Deus vai falar assim: não, eu vou abençoar a sua vida porque você... Não, eu não estou dizendo que Deus só abençoa gente boa. Mas isso não é fé. Fé não é você continuar a vida do mesmo jeito. Quem tem fé muda. Quem tem fé se transforma. Fé é conversão. Fé é mudança de vida. E Bartimeu está disposto a mudar de vida. Porque ele jogou fora as suas capas. Tem muita gente que não mudou e não quer mudar porque não quer jogar fora as capas. Um dia eu, Frei Gilson, eu me lembro até hoje, quando eu precisei jogar fora as minhas capas. E todo dia, se a gente não toma cuidado, tem capinha que a gente precisa ir jogando fora. Precisa. E aí? Você está disposto a jogar fora as suas capas? Todas? O lugar que você joga fora a sua capa é dentro do confessionário. É o melhor lugar para você jogar fora as suas capas. E aí pode ser que a gente esteja falando agora com pessoas que faz mais de 5 anos que não se confessam. E aí você diz que quer jogar fora a sua capa. Mentira, porque se você quiser jogar fora a sua capa, você entra dentro de um confessionário e você vai jogar ali, diante de Jesus, que é o sacerdote, as tuas capas fora. Ah, mas eu não posso me confessar. Não, não é que você não pode, é que você não quer jogar fora as suas capas. Estou errado? No dia que você quiser, você vai entrar naquele confessionário e você vai jogar todas as suas capas fora. E você vai sair da confissão uma pessoa nova. O cego jogou um manto. Olha que bonito, a palavra diz: deu um pulo. Uau! Pulou. Saiu do comodismo. Teve coragem, saiu do medo, saiu. Ele está sonhando de novo, ele está sonhando de novo. Ele quer Jesus, ele pula. Ele saiu daquele comodismo, ele jogou fora os seus pecados, ele jogou fora a sua capa. Ele quer uma vida nova, ele quer. Veja filho, a fé é uma atitude que você precisa ir tomando. Por isso que muita gente não se transforma, porque não é só Deus que tem que fazer. Deus sabe que faz, Deus faz tudo. Tem coisa que compete a nós. Pular é com você, tirar a capa é com você. Bartimeu queria, ele está mostrando o que quer. O homem deu um pulo. E o mais bonito, e foi até Jesus. Esse é o mais bonito. Ele não foi até Pedro, porque não é Pedro que vai curá-lo. Ele não foi até aqueles que... Ele podia ter ido até aqueles que mandaram ele calar a boca. Está vendo aí? Está me chamando. Não. Ele foi direto para Jesus. Porque só Jesus pode resolver os meus problemas. Nenhum ser humano pode resolver os seus problemas. Nenhum padre pode resolver seus problemas. Nenhum pregador pode resolver seus problemas. Só Jesus. Deus pode até se utilizar de alguém para te ajudar. E Ele se utiliza às vezes. Mas só pode resolver os teus problemas é
Jesus. E o cego está lá diante dele. E aí Jesus faz uma pergunta para ele. Ah, que bonito. Bartimeu está lá, cego. Mas já está com um sorrisão no rosto. Deixou aquela capa embora. Jogou aquela capa fora, deu um pulo, foi. Meu Deus, quanto tempo você ficou sentado nessa vida? Quanto tempo você ficou acomodado? E parece que agora ele está percebendo que ele tem perna. Ei, você estava cego, você não estava aleijado. A acomodação é tão grande na nossa vida que às vezes a gente para em outras áreas. Ele não pode parar, não. E Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? É muita humildade de Jesus perguntar isso para nós, não é não? O que você quer que eu te faça? Ei, a tua fé é tão grande, se a tua fé for grande, Jesus vai perguntar para você: o que você quer que eu te faça? Agora é claro, se você pedir nessa hora uma coisa errada, meu filho, você destruiu foi tudo agora. É a hora de você pedir coisa certa. Porque você não pode usar a fé, preste atenção, você não pode usar a fé para coisas erradas. Como aquele ladrão que pede a bênção de Deus para roubar o banco. Abençoa, Senhor, que tudo dê certo, que a polícia não me pegue. Tem algumas orações que eu fico meio assim. Desculpa o que eu vou dizer, eu nunca falei isso em uma pregação, mas vou falar hoje. Mas às vezes eu fico vendo essas pessoas, você, com todo carinho, você que mora junto, não se casou ainda, aí essa pessoa fica falando para mim rezar para ela ter a graça de ter um filho. Aí peraí, você está pedindo para mim rezar para você cair no pecado, para que você tenha filho? Você não acha que está errado isso? Está errado ou não está? Ei. Porque que eu saiba, só se você tiver um filho igual a Virgem Maria. O certo era você falar: Frei, eu preciso de um filho igual a Virgem Maria. Mas você vai pedir para um padre abençoar um filho que você quer ter, mas que não está casado na igreja. Olha que pedido você está fazendo. Porque Deus não quer que você tenha filho. Não, você não. Você que é casado na igreja, sim. Você que não está casado na igreja, Deus queria que você vivesse castidade. Eu não posso usar a fé para fazer as minhas vontades e pedir coisas que não agradam a Deus. O que você quer que eu te faça? Eu quero que o Senhor destrua o casamento daquela pessoa, porque eu quero casar com ele. Então isso você vai fazer na macumba, porque isso não tem na igreja. Esse tipo de oração interesseira, esse tipo de oração pecaminosa, isso é um pecado grande, gente. Quando eu uso da fé para fazer negociatas, isso aí é blasfêmia com Deus. Eu não posso nem um pouquinho mais longe aqui, que senão já me dá problema. Então, vou parar por aqui. Eu não posso pedir para Deus abençoar o pecado. Deus não vai me dar o que para mim faz mal, por mais que eu peça. Está dando para entender, sim ou não?
Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que um cego quer, gente? Parecia óbvio. Ou talvez ele diria, como o Padre Léo dizia, será que o Bartimeu ia pedir um cão-guia? Eu quero um cão-guia porque está difícil andar nas ruas de Jericó? Muita gente ultimamente? Não. Mas por que Jesus pergunta? Porque é preciso que eu saiba o que você quer. Você precisa expressar. Eu preciso saber. Veja, Deus quer saber se você quer. Você quer mudar de vida? Veja que a todo momento é Deus querendo que você se solte. É Deus querendo ver se você quer. Como esses tempos, encontrei um homem, já falei isso numa das pregações, encontrei um homem no final da igreja, e a mulher do lado me disse, Frei, reza por ele, porque ele é viciado em droga. E eu disse, você quer mudar de vida? Ele disse, quero. E eu disse, eu conheço um lugar para você se internar e você se recuperar. Não quero, isso eu não me faço. Eu falei, mas você não falou que quer mudar de vida? Eu não me interno, prefiro ficar assim. Então tá bom, diz para ele, fique assim com a sua droga, porque você não quer mudar de vida, você não está disposto. Então quando a pessoa não quer, minha gente, é por isso que quando a mamãe está falando com o filho não quer, não adianta. Você fala com o ser humano não quer? Não adianta. Se nem Deus obriga a gente, quem é a gente para obrigar alguém? É claro, ali quando ela é criança, você obriga, né? Vai escovar o dente, mesmo sem querer, vai escovar. Mesmo sem querer tomar banho, vai tomar banho. Não quer ir para a missa? Não, vai para a missa. Até ali os 14, 15 anos você pode ir obrigando. Chegou uma idade, a pessoa tem que exercer a sua liberdade. Você não quer ir para a missa? Não vai, filho. Se você não quer. Você não quer mudar de vida, você não quer deixar essa bebida, você não quer deixar essa cachaça, você não quer deixar essa droga, você não quer deixar esse adultério, então não adianta. Eu preciso querer. Então chegou a hora decisiva. O que você quer, Bartimeu? Eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero sonhar de novo. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. Ei, que lindo. O que curou Bartimeu? O que curou Bartimeu? O que curou Bartimeu? O que vai curar você? A fé. E a fé não é cômoda. A fé não é cômoda. A fé, ela é agitada. Ela pula, ela vai ao encontro. Ela é movimento. A fé quer Jesus, ela quer Jesus, eu quero Jesus, ela não descansa enquanto não encontrar Jesus, ela não descansa enquanto não encontrar Jesus. A fé só vai encontrar um sossego. Você sabe quando a fé vai deixar de existir? Diz a Bíblia que um dia a fé deixará de existir. Quando que é? No céu. A Bíblia diz que no céu ninguém vai precisar de fé. Porque o que é fé? Fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Mas quando eu chegar no céu, a Bíblia diz que eu verei a Deus face a face. Oh glória! Então eu não preciso mais de fé. Eu estou vendo a Deus face a face.
A Bíblia diz que no final de tudo, no céu, eu só vou precisar do amor, eu só vou precisar amar a Deus. Eu não preciso mais de esperança, porque eu não tenho mais nada para esperar, eu já tenho Deus. Eu não vou precisar mais de fé, porque eu já estou vendo, eu já tenho Deus. Pronto. Então a fé é aquilo que faz você descansar, somente quando você chegar lá e estiver vendo Ele face a face. Preste atenção. Um dia você vai fechar os olhos nesta terra. E espero que você abra ele de novo na glória do céu. Porque você imagina a tristeza de uma pessoa que fecha o olho aqui e quando abre o olho de novo está com um capeta na frente. Meu Deus. Tem muita gente que vai ver o capeta? Vai. Porque a Bíblia diz que quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Está na Bíblia. Não pense que todo mundo vai para o céu, isso é a maior mentira que tem. Se todo mundo fosse para o céu, Jesus não falaria de inferno, Jesus não falaria que muitos estão condenados, e a Virgem Maria tem falado em todas as aparições que muitas pessoas estão indo para o inferno. O inferno está cheio. Eu não sei de quantos e não sei de quem, mas eu sei que tem muita gente lá. A própria Bíblia diz que o caminho do céu é estreito e a porta do inferno é larga, e tem um monte de gente indo para a porta larga, porque é mais fácil. Então um dia você vai fechar teus olhos aqui. Um dia. Eu só não sei aonde você vai abrir. Quando Bartimeu abre os olhos, porque a Bíblia diz, no mesmo instante, ele recuperou a vista. No mesmo instante. E qual foi a primeira coisa que ele viu quando ele abriu os olhos? Jesus. Aquele que eu tanto busquei. Aquele que meu coração gritou. Aquele que meu coração desejou. Porque a Bíblia diz, quem busca, encontra. Quem procura, acha. Quem bate na porta, a porta abre. Sabe por que muita porta não se abriu na sua vida? Porque você não está batendo nela. Sabe por que você não encontrou o que você quer? Porque você não foi buscar o que você queria. Quem procura, encontra. Quem bate na porta, ela se abre. Amém? Acabou?